Olá, meu nome é Emiliano Unzer. Eu, a partir de agora, na nossa primeira aula, iremos falar sobre história da China. A China, na verdade, ela veremos que é um conceito muito mais histórico-civilizacional do que propriamente geográfico, como conhecemos hoje. Eu buscarei ser o mais simples e breve possível. Buscarei ressaltar as narrativas tradicionais. Isso está alternando entre dinastias estabelecidas ou reinos combatentes. Então há sempre essa alternância de ordem, unificação e desordem, fragmentação ao longo da história chinesa. Isso não é novo, isso já é uma coisa estabelecida desde os últimos séculos antes de Cristo. E veremos que as narrativas escritas, registradas nas crônicas, nos anais, elas se estendem por boa parte da história chinesa. O que fundamenta a civilização chinesa? São as suas escritas, seus registros em cima da sua escrita. Então, uma escrita chinesa que ela vai evoluir, os caracteres surgindo de pictogramas, remete mais a pictogramas e ideogramas, depois vai se estabelecer uma série de caracteres que vai pautar os registros governamentais dos eventos naturais, os eventos astronômicos e o sistema de pensamento burocrático e da natureza. Bom, eu decidi começar das origens pela dinastia considerada dinastia Xia, né? E Xia, ela na verdade, ela tem um problema de ela não saber, até hoje você não encontrou nenhuma evidência decisiva sobre a sua existência, evidências materiais. Narrativas existem, né? Como a de Sima Qian, o grande historiador no último século antes de Cristo, mas ainda estamos ainda mais no terreno do mito do que propriamente da história e da arqueologia, né? Então eu decidi passar por isso. Existem as mitologias de fundação, né? E até veremos uma parte hoje que vai fundamentar então a questão da ordem a prevalecer sobre o caos. Eu tenho aqui então um mapa, suposto mapa de onde surgiria já no terceiro milênio antes de Cristo, ao longo do Rio Amarelo, né, no norte da China, onde aqui você já está retratado em amarelo escuro os domínios mais propriamente iniciais, isso por volta de 1900 a.C., supostamente onde o reino de Xia teria aí a sua evidência, né? Depois haverá uma posterior expansão por outras partes aí do Rio Amarelo e também ao sul em direção ao rio Yangtze, né? Como é que começamos a dinastia então Xia? Joga-se a sua fundação, mais ou menos, situa-se por 270 a.C. e vai até 1600 a.C., que é considerado então ainda pela tradição, embora tenha disputa sobre veracidade, a primeira dinastia ordenada na China, né? Ainda as escavações ainda acontecem na China, não encontrar nenhuma prova definitiva, mas o fato que ela depois de um tempo ela vai sofrer depois de desordem, vai ser suplementada por outra dinastia que vai ser a Shang, que veremos na próxima aula, né? E depois iria uma outra dinastia a prevalecer, que seria a dinastia Zhou. Também veremos na aula 3 isso também, né? E Xia, na verdade, estamos mais no terreno da mitologia, né? Na verdade, narra-se hoje, considera-se que a dinastia Xia, o que veremos hoje, seria muito mais uma dinastia para justificar depois como que, primeiro, estabeleceu-se uma tradição dinástica e, segundo, como seus governantes foram imorais, os seus últimos, né?
para que fosse legitimar depois a posterior dinastia Shang, né? Então, ela serve mais ou menos como, primeiro, estabelecer um início dinástico e também a vencer as forças da natureza, da desordem da natureza, como a enchente do rio. O Rio Amarelo sempre teve problemas de enchentes. E também para explicar o início do conhecimento das técnicas sobre o controle das forças da natureza. Então, por exemplo, de acordo com o Sima Qian, que viveu no último século antes de Cristo, ele narra que existiu um grande regente chamado Huangdi, né? O Huangdi, que seria o imperador amarelo, que veio de um sistema tribal pré-histórico na região de Shandong, né? Então a península mais aqui ao sul desculpa, aqui um pouco mais a leste da região considerada, e que isso foi por volta de 2697 até 2597 a.C. E esse imperador amarelo, Huangdi, ele criou a cultura e uma forma de governo que iria perdurar por séculos. Então é uma espécie de figura fundadora da civilização chinesa. E acreditado a ele a invenção de instrumentos musicais, a produção da seda, a instituição de leis, costumes, o desenvolvimento da medicina e da agricultura, e, enfim, quando ele vem a morrer na região de Shanxi, né, em Hongling, e o seu mausoléu até hoje existe e é uma grande atração popular. E Huangdi ele vai ser sucedido por seu neto, né, o Xuanzhu, e ele vai ser também um dos 5 imperadores fundadores, e seu neto ele vai fundar a tribo Xia. Então aí começa então mais ou menos já o estabelecimento do grupo, da clã, da nação Xia, que vai depois fundar uma dinastia e que vai ser derrotados vários rivais, vai estabelecer primeiro a dinastia e aí depois, posteriormente, haverá a ascensão de um imperador ao poder da dinastia Xia, que vai ser o imperador Yao, né? E Yao tem aqui até a figura da suposta figura do imperador Huangdi, né? E Yao, ele vai ser narrado que é ele que vai ter problemas seríssimos de enchentes do Rio Amarelo, que vai ter essas consequências na agricultura, além de destruição de plantações e de afogamento das pessoas, né? O Yao, na verdade, ele até aponta um dos seus mais talentosos súditos, como depois vai ser até cultuado mais ou menos como semideus, né, entre os chineses, que vai ser Gun. E Gun ele tenta por 9 anos tentar conter os efeitos das enchentes, né? E eventualmente Gun ele constrói uma série de diques, né, para tentar amenizar a situação das enchentes. Mas aí parece que umas vezes ele não funciona, os diques entram em colapso, há destruição em mais mortes. E depois Yao ele chega a morrer, ele sucede por Yu Chun, né, que depois fica insatisfeito com as tentativas de Gun. E tem versões que falam que Gun ele se matou depois que ele tinha sido aprisionado ou foi exilado para as montanhas, né? E o imperador Chun, Yu Chun, ele vai apontar um outro, o seu filho, o filho de Gun, o Yu, para tentar controlar as enchentes. E essas enchentes permanecem, né? E é interessante que Yu vai ser um dos... e está aqui retratado à direita, né? Yu, na verdade, ele vai ser, primeiro, uma coisa muito interessante, porque depois que Yu ele
aponta-se que Yu ele aprendeu com os erros do pai, Gun, né? Ele começa a respeitar um pouco mais as questões dos ciclos da natureza, né? Ele, na verdade, diz que ele trabalha a favor das águas dos ciclos, das correntes, do que tentar enfrentar elas. E ele vai, na verdade, tentar... e com isso ele consegue fazer o seu trabalho, né? Ele dedica-se anos apesar disso, e ele eventualmente resolve os problemas das enchentes das águas, né? E o imperador Shun ele fica muito orgulhoso e coloca ele como comandante do seu exército. E Yu também chega a lidar os homens contra uma tribo hostil, os Xias, os San Miao, e que tinham eventualmente fustigado nas fronteiras do reino da dinastia Xia. Ele derrota essa nação San Miao, né? E depois, pelo prêmio das suas vitórias, Shun declara ele como herdeiro ao trono. Bom, eu considero isso muito interessante, porque estamos falando numa narrativa que não tem ainda respaldo material. Mas isso significa que, primeiro, as narrativas históricas chinesas apontam que, primeiro, existem imperadores, estabelecida uma tradição de regente que passa a sucessão familiar, mas eventualmente despontam figuras que usam do conhecimento das técnicas para tentar conter as forças violentas da natureza, no caso, as enchentes, né? E claro, a fome e as mortes e por assim vai. E eventualmente o Gun, que foi o pai do Yu aí acima de mim aqui, ele falha, e aí depois Yu ele aprende outras técnicas para trabalhar a favor das correntezas, das forças da natureza, e ele consegue. E chega ao ponto, depois que ele comanda aí algumas lutas contra rivais, e aí ele é apontado eventualmente como o sucessor ao trono da dinastia Xia pelo imperador Shun. Isso significa que Shun ele aponta o mais capaz, com mais mérito a suceder o trono da dinastia Xia, né? Então é algo notável, porque ele não mostra apenas uma tradição de sucessão familiar, mas também a questão da meritocracia do mais hábil a ocupar o trono, o reino do chinês aí nascente, né? Depois de Yu, eu vou só diminuir a minha figura aqui. Depois de Yu, temos até o mausoléu dele aqui na província de Zhejiang, né? Depois de Yu, e até gostaria de passar um trecho de uma produção aqui que eu achei sobre como nasce The Xia was founded by the survivors of a natural disaster shortly before 2000 BC. The Yellow River burst its banks narrando and primeiro caused terrible as questões floods da for a number natureza, of das years, enchentes, leaving né? only a handful of survivors. Facing up to this deluge was one man, Os efeitos immediately das designated enchentes, as e a providential chega a leader, figura the founder of do the first imperador great Oriental civilization, e chega Yu the Great. Yu, e ele até For a hoje long time, é venerado, this né? fable enabled the Middle Kingdom authorities to legitimize their centralized power. The Xia were therefore the common ancestors of all the Chinese people, according to legend. But in 2001, archaeologists discovered the remains. Bom, e aí temos então já botei aí em questões até do filme o que seria então o estabelecimento já do controle das forças da natureza. Quem vai suceder depois Yu vai ser o Yu na verdade Yu vai depois ser considerado Yu o Grande. Ele vai ser sucedido, ele vai reinar por 45 anos. Ele vai estabilizar o governo central, ele vai organizar o país em 9 províncias,
né, vai estabelecer procedimentos de administração e de burocracia. Isso é uma grande preocupação na história chinesa. E depois de 45 anos de regência, Yu vai nomear seu filho Qi como sucessor, né? E Qi, ele vai ter, como quando era criança, ele tinha ainda, ele era muito amado, estimado pela população por causa do seu pai, né? Mas Qi fala também, narra-se que Qi tinha ficado bastante entediado com umas vezes a ausência do pai, né? E tinha outra coisa também, Yu tinha nomeado um ministro como seu parceiro para tentar administrar o futuro do império, né? E Qi, ele começa a ter problemas com relação a isso, né? Uma certa inveja e disputa, e aí vai ter problemas de sucessão posteriormente. Bom, Qi eventualmente sobe ao poder, depois ele nomeia o seu filho, o Taikang, e Taikang, na verdade, ele não vai se provar à altura dos seus regentes anteriores, né? Ele ainda vai prender séries de batalhas, né? Mas ele não apresenta tantos valores de batalha, né? Enfim, eventualmente a dinastia Xia começa a declinar depois de outros sucessores. Então haverá depois o Kong Tia, que bebia mais do que as suas responsabilidades de Estado, e depois vai sucedido por Fa, que não tem parece que nenhuma grande qualidade apontada. E por último temos então o imperador Tie, né? E Tie vai ser o último imperador da dinastia Xia. Ele vai ser tratado mais ou menos como um tirano, né? E ele então começa a perder essa questão da legitimidade do mandato do céu, que a narrativa diz: você tem que ter um imperador que tem que apresentar as qualidades para ocupar o trono do céu, ou seja, do império e da dinastia da Xia. E nesse caso ele revelava todas as qualidades que eram decadentes e apontava ele como inapto, né? Isso é muito interessante porque nas dinastias posteriores cria-se essa narrativa de que o imperador, né, ele é o filho do céu, ele é na verdade o representante da ordem cósmica sobre a humanidade. Se ele é inapto a isso, ele pode então ser trocado no trono, porque ele apresenta os sinais evidentes das enchentes, da catástrofe, de terremotos, de fome. Isso significa que ele não está apto, não está apresentando-se como o representante, como deveria esperar do filho do céu diante das forças cósmicas. E Tie, o último, ele na verdade não se apresenta, né, de acordo com essas narrativas. E depois vai ser sucedido por um outro regente, que é o Tang. E Tang já funda outra dinastia, que vai ser a dinastia Shang, que a gente vai ver na próxima aula. Bom, muito dessas narrativas que eu apresentei para vocês, aqui está Tang, tá? Que vai ser depois, já em 1600, estabelece uma nova dinastia, que aí você já tem fundamentos históricos, materiais, né? Mas o que temos é, eventualmente, qual é a questão da historicidade do dinastia Xia, né? Porque você tinha já muitos questionamentos vindos desde 1920 na China até 1960, que era considerado uma mitologia, essa questão Xia, né? E depois dos anos 60 em diante, a China sob regime comunista tentando já alargar a sua legitimidade histórica, recuando nas escavações para o passado, algumas evidências arqueológicas surgiram que poderia ser atribuído a essa dinastia Xia, né? Mas ainda não existe essa questão, existe ceticismo ainda muito a respeito das evidências físicas desse período, né?
E isso tudo foi mais obra que foi narrado pelo famoso historiador Sima Qian, né? Que ele mesmo ele narra a dinastia Xia como um modelo precedente para justificar depois as dinastias posteriores e as mudanças dinásticas posteriores. Então você tem aí estudiosos que apontam essa tentativa do Sima Qian tentar explicar os propósitos políticos disso, né? Que os regentes seriam intitulados para governar sob o mandato do céu e que se eles desgovernassem, eles teriam então, os súditos teriam então a justificativa para tentar derrubá-lo, né? Então, descendentes do Imperador Amarelo e seus sucessores, e isso inclui Yu o Grande, eles não só inventaram as questões fundamentais da civilização, mas ofereceram também um governo modelo, né? E como resultado da decadência e corrupção humana, essa ordem divina poderia entrar em colapso e depois, claro, teria que ter então uma renovação dinástica ou um ciclo aí das dinastias posteriores. E aí um novo regime vem, que seria o Shang, né? E o poder então do imperador do trono passaria para outras pessoas para manter o mandato do céu, né? Pessoas mais aptas, né? Então isso na verdade é o que Sima Qian propõe. Essa questão das mudanças ocorrem pela questão da corrupção e das mudanças dos regentes, que é evidenciado nos desastres e na decadência dos costumes, né? Então a gente já está até botando já os fundamentos do que como o confucionismo vai tentar justificar isso, né? Isso também vai ser também contado nas crônicas do Bambu, né? E tudo isso ainda vai ser então uma interpretação no campo da mitologia, tá? Apesar de ter dos anos 60 e 70 supostas descobertas de fundações de palácios, de casas, né, que pela descrição parece que cabe com a descrição do período da dinastia Xia, né, mas não tem nenhuma evidência escrita ainda desse período. As estruturas ainda não se sabe se pertence à dinastia Xia ou de outros culturas da região, né. Então a gente termina tentando no debate se a primeira dinastia da China, se foi realmente a primeira, historicamente considerando, ou se foi apenas um conceito político fabricado por seus escritores e pensadores posteriores, como fez Sima Qian. Na próxima aula veremos então na dinastia Shang, né, a partir de 1600 a.C. em diante.